Então, a respeito desse aspecto, vamos tentar aqui entender um pouquinho como que funciona essa temática. Bom, Deus antes da criação. Como era Deus antes da criação? Apagou ali, será que volta? Isso. Como era Deus antes da criação? Deus é eterno, ok? Deus é eterno, ou seja, Deus é antes da criação. Deus já existia, Ele já era autossuficiente, Ele já era único, Ele já era independente, Ele já era todo-poderoso. Então, o nosso Deus, nesse sentido, a gente já começa a dizer que Deus era sólido. Não, sólido é a ideia da Brenda. Deus já era só, Deus já existia independente de qualquer coisa. É nesse sentido que existe a ideia da solidão de Deus. Como isso funciona? Vamos ler o contexto? O conceito, aliás. Descreve, vamos ler juntos? Descreve o estado de Deus antes da criação, existindo sozinho e completo em si mesmo, sem depender de nada, nem ninguém para a sua existência ou satisfação. Então, nós colocamos o grifo ali, existindo sozinho e completo em si mesmo. Deus já era completo. Esse conceito não se refere a um Deus solitário, simplesmente, eu estou aqui sozinho, tadinho de mim, não tenho ninguém para me relacionar, como que vai ser da minha vida? Não é esse o conceito. O conceito da solidão de Deus é que Ele já existia sozinho e já era completo, não dependendo de nada. Isso se refere à sua perfeição, ou seja, Deus é totalmente perfeito. A sua singularidade. O que é a sua singularidade? Nada se compara ao nosso Deus. A sua suficiência como ser supremo, existindo ali por toda a eternidade. E trata-se então da eternidade de Deus. Vamos esmiuçar um pouquinho isso. Alguns pontos chaves aqui, eu separei 5 para a gente pensar. Primeiro, antes da criação. Como que era Deus antes da criação? Os irmãos falem aí. Completo. Mais alguém? Tinha alguém com ele? Existia o Deus eterno. A Trindade já existia. Então, num sentido de unicidade, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas Deus é eternamente e já existia ali sozinho, e nada existia antes. Não existia universo, não existia galáxia, não existia céu, nada existia, somente existia quem? Deus. Ele não se relacionava com nada, ele não se relacionava com ninguém. É nesse sentido que é um ponto-chave para a gente pensar. O segundo, suficiência e perfeição. O que vem à sua mente sobre a questão de suficiência? Não precisa de nada. Mas no sentido geral, o que é? Fulano é autossuficiente. Não depende de nada. Mais o quê? Toda autoridade está nele. Mais o quê? Beleza. Vamos fazer um paralelo com a gente? Vamos fazer um paralelo com a gente aqui? Você conhece alguém que gosta muito de carro?
Aí ele pede a Deus: Senhor, me dê um carro. E Deus concede que ele adquira um carro. Só que aí daí a pouco ele não está satisfeito com aquele carro. Ele quer comprar o quê? Outro carro, outro modelo. E a indústria, o marketing, a propaganda faz isso muito bem. O que vai fazer? Cada vez vai lançar um carro novo, com algum recurso novo, com alguma tecnologia, com algo a ser apresentado para quê? Para que as pessoas comprem. Se eu, ou qualquer um dos irmãos que gostam muito de carro, falar assim: eu quero sempre estar com um carro da última geração, eu sempre vou querer comprar outro. Para quê? Para que eu me satisfaça. Deus não é assim. Deus é plenamente satisfeito em si mesmo. Ele não necessitava de nada. Então esse ponto-chave é muito importante. E o outro ali, junto desse da suficiência, é a perfeição. Deus não precisa consertar nada. Deus não precisa fazer uma segunda vez. Deus não precisa ficar ali fazendo testes, ver se vai dar certo. Por exemplo, a lâmpada. Dizem que o inventor da lâmpada aí fez quase 1000 experiências para chegar à lâmpada. Algumas pessoas falaram que ele era doido. Graças a Deus que ele era doido. Não desistiu, continuou. Então, um ponto-chave para pensarmos a respeito desta solidão de Deus, que Deus é só nesse sentido, é que Ele é suficiente, plenamente suficiente e perfeito. O outro ponto a pensarmos é a independência. O que é independência? Hein? Não depende de ninguém, mas o quê? Se eu disser que fulano é independente. Autossuficiente, tem a ver. Mais o quê? Responde por si mesmo. Mais o quê? Vou ilustrar. Tem uns meninos aí novo que ele fala assim: pode deixar, quando eu completar 18 anos, eu sou dono do meu nariz, vou fazer o que eu quero. Não sabe ele o que o mundo tem para oferecer para ele. Ele acha que é dono do nariz, e aí fala: eu vou sair de casa, eu vou viver minha vida. Daqui a pouco ele começa a ficar com saudade. Ele começa a ficar com saudade da polentinha da mamãe. Ele começa a ficar com saudade da roupinha lavada, da roupinha passada, da casa limpinha. Ele começa a sentir saudade de algumas coisas, do carinho, do aconchego, da mamãe colocar no colo, do papai ali levar para passear, para dar atenção, enfim. Esse menino se tornou independente? Não. Vai sempre depender do pai, da mãe, de alguma forma. Deus não. Deus é totalmente independente. Ele não é influenciado por nada. A criação não afetou Deus em nada. Não diminuiu Deus, não aumentou Deus. Porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos e sobre até a sua própria vontade e seu propósito realizado. Está dando para caminhar até aqui? Vamos lá? Vamos para mais 2 pontos chaves. Unicidade. Deus é único. Ou seja, a criação não acrescentou e não removeu nada da essência de Deus, que é único em sua excelência e perfeição. Deus é único, nada se compara a Deus. A expressão que a gente usa hoje para deuses, para outros deuses, é simplesmente para nós entendermos. É o que a gente chama de expressão antropomórfica, para que nós homens entendamos, porque Deus só existe um. Deus único, todo-poderoso, autossuficiente, pleno em tudo. A expressão deuses é apenas uma expressão que foi criada para que a gente possa entender. E as pessoas acham que existem outros deuses,
outros poderes no universo. Por exemplo, no meio cigano, eles usam uma palavra para Deus, chamada Duvê. E qualquer pessoa, o diácono William, vai lá no acampamento cigano, ora por uma criança lá, ou por um cigano que está enfermo, ele é curado, pronto. O William virou um Duvê para o cigano. O cigano agora só vai querer a oração do William. Porque no entendimento dele, no sincretismo religioso, na mistura, existe poder nas pessoas, existe poder na natureza. E muitos ao redor do mundo creem assim. Na Índia, para os irmãos terem uma ideia, existe mais de 1 milhão de deuses. O rato é um deus para o indiano. É proibido matar rato na Índia. E além do mais, tem que colocar uns pratinhos lá de leitinho, de coisas para o ratinho lá, porque ele é um deus. E no aspecto das castas que existem dentro da Índia, pode ser que aquele rato seja um tataravô dele, que veio para um sistema de regressão espiritual. Você acha nojento, né? Mas são as crenças que existem no mundo. Mas nós cremos num único Deus. Isso se chama a unicidade de Deus. Beleza até aqui? Vamos para um outro ponto-chave. A glória de Deus. Esse é um dos pontos fundamentais para nós entendermos a ação de Deus na história. A glória de Deus já existia antes da criação. Deus não recebe mais glória quando Ele cria. Mas a criação é uma expressão da glória de Deus. É um meio que Deus desejou, eu vou colocar desejou, né? Mas é o meio que Deus estabeleceu para mostrar algo para as pessoas e para ter relacionamento com as pessoas, é a criação. Mas a glória de Deus já existia antes da criação. Vamos para esse texto aqui. Vamos ler juntos? Os céus proclamam. Olha para aquela imagem ali, para esta foto. Onde está a terra ali? Hein? Onde está a terra ali? Você sabe onde está a terra? É um pontinho. É um pontinho pequenininho daquelas muitos pontinhos que existem ali. Então os céus proclamam a glória de Deus. É um faixinho de luz, de iluminação, para mostrar para a gente o quanto nosso Deus é grandioso. Porque pensa, qual o lugar mais longe que você já foi aqui nessa terra? Pode ser que algum irmão já fez uma viagem lá para o Japão. Tem alguém que fez uma viagem para o Japão? Tem alguém que já foi da China, na Tailândia? Tem alguém que já foi na Groenlândia? Na Papua Nova Guiné, Ilhas Fiji? Já foi alguém? Vamos facilitar então. Tem alguém que já foi ali em São Paulo? Ali, ó, as esposas de motorista ali já foi várias vezes, né, de motorista de caminhão. 1000 quilômetros. Quantas coisas, hein, Rosa e Eutália? Quantas coisas vocês viram daqui até São Paulo? Sobre quantas pontes vocês passaram daqui até São Paulo? Só sobre o Rio Paraíba deve ter passado umas 5 vezes. Porque o Rio Paraíba vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Se você sai daqui e vai até Rondônia. Olha lá, eu já está levantando a mão de novo. 2.700 quilômetros, talvez. Eu não lembro agora.
mas é 2 dias e pouco de viagem, se for direto. Imagine, irmãos, que o Brasil é um minúsculozinho dentro da terra, que é pequena dentro dessa grandiosidade da imagem. Isso ali é só para ilustrar o quanto nosso Deus é grandioso. Então os céus vão proclamar a glória de Deus. Vamos mais alguns textos. Efésios capítulo 1, versículo 11. Alguém leia para nós. Agora a gente vai citar alguns textos e os irmãos vão abrindo e lendo. Efésios 1, 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Isso. Então o fato de criar foi simplesmente para manifestar a sua glória. Deus escolheu esta maneira. Deus tem como propósito criar para manifestar a sua glória. E Efésios 1 fala que ele fez todas estas coisas e nós somos predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quem fazia parte desse conselho? O presbítero Endo, presbítero Miqueias, presbítero Anderson, presbítero Adriano, presbítero Clóvis, o pastor Natanael, o pastor Everson. Era esse conselho, era? Não. Foi vontade dele, Deus. O conselho da sua vontade é o próprio Deus. A Trindade está ali agindo nesse tempo, cumprindo o seu propósito. E aprove a Deus manifestar a sua glória através da criação. Outro texto, Romanos 11, 33 a 35. Isso. Olha, não, 35 também. O 36 também. Alguém conheceu a mente do Senhor? Alguém foi seu conselheiro? É impossível, amado, submeter o Todo-Poderoso a alguma obrigação para com o homem, porque Ele é autossuficiente. Ele é o Todo-Poderoso. Deus poderia ter continuado só por toda a eternidade, sem dar a conhecer a sua glória a qualquer criatura. Vamos fazer dessa forma, vamos ler juntos? Deus poderia ter continuado só por toda a eternidade, sem dar a conhecer a sua glória a qualquer criatura. Deus era plenamente feliz. Feliz é uma expressão para nós aqui, tá? Deus não precisa de felicidade, mas Ele já era totalmente pleno antes do primeiro dia da criação, do primeiro aspecto da criação, de iniciar a criação. Antes dele chamar tudo à existência, Ele já é o nosso Deus, mas Ele quis se manifestar ao homem. Isaías 40, versículos 15 a 18. Isaías 40, versículos 15 a 18. Quem encontrar pode ler para nós. Eis que as nações são consideradas por ele como um vinho que cai do balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada.
Tem alguém que consegue fazer isso no universo? Tem? Tem alguém? Tem alguém que consegue criar pessoas? Tem alguém que consegue criar a natureza? Tem alguém que consegue sustentar isso com o poder da sua palavra? Então, Isaías, ele vai aqui demonstrar, né, que tudo nesse universo é como se fosse um pingo, olha o versículo de número 15, um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó na balança. O que é? Um pingo num balde d'água? Nada. O que é um grãozinho de pó? Não é nem um grão de areia, é um grão de pó na balança. Vai mexer a balança, vai balançar a balança, vai fazer tremer a balança? Nada. Assim, o texto vai dizer que todas as nações são como nada. E Isaías faz a pergunta no versículo 18: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa é semelhante confrontareis com Ele? E tem pessoas que acham que são donos do mundo. Nesse sentido, amados, é mais um texto que vai mostrar para nós, Isaías 40, que Deus é sólido. Que Deus está só. Mostra a solidão de Deus. Não tem outro Deus que faz, não tem outra pessoa que faz, não tem nenhuma divindade que faz. Deus é só. Nesse sentido também. Vamos para outro texto. Aliás, quando a gente olha lá para Atos 17, nós vemos Paulo aproveitando o que ele visualizou ali no Areópago, e ele fala sobre o Deus desconhecido. Esse é o Deus da nossa Escritura, mas Paulo usou aquela metáfora para aproveitar ali algo que existia de descrição, diante de tantas divindades que existia naquela região da Grécia, da Turquia. Paulo usa aquela analogia para pregar o Evangelho, para anunciar Jesus. Mas existem muitas pessoas hoje ao redor do mundo que ainda não sabem que existe um Deus. E um Deus que é tão poderoso como esse Deus que nós estamos meditando aqui nesta noite. Muitas pessoas ainda andam desconfiadas, muitas pessoas andam sem senso, sem rumo, sem direção, desesperadas, porque não sabem que existe um Deus que jamais perdeu o controle de nada, nem do Brasil, nem das situações que estão acontecendo ao redor do mundo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16. Alguém que encontrar pode ler para nós. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16. Aqui está falando da pessoa de Deus, que há de ser revelada por meio de Jesus. E quando nós olhamos, vamos ler a frase primeiro? Ele é único em sua excelência, incomparável em suas perfeições. Você já ouviu falar que existe um curso de pós-graduação, inclusive dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Centro de Pós-Graduação André Jumper, chamado Doutorado em Divindade. Se você ouvir essa expressão, o que te vem à mente? Doutorado em Divindade. Com a palavra os irmãos. O curso dá a ideia de que a pessoa vai se tornar um doutor em Deus, vai saber
tudo de Deus. É verdade, irmão? Não. Ele pode ter algumas ideias, ele pode aprender muitas coisas a respeito de Deus. Porém, o nosso Deus, ele não está preso às investigações, às buscas de conhecimento, porque o nosso Deus, ele se revela da maneira como ele quer, do jeito que ele deseja. Hoje pela manhã, a gente estava aqui conversando com os irmãos na oração, que o nosso Deus, por exemplo, ele se revela, olha como que Deus tem essa capacidade, irmãos. Deus se revela para alguém que é sem estudo secular, não foi para a escola, não teve lá uma excelente professora, não aprendeu tantas letras assim, mas conhece de Deus e tem uma intimidade com Deus de uma forma tão grandiosa. Por quê? Porque Deus se revela através da sua palavra, que é pregada, que é falada, que é lida. Porque Deus não está preso a doutores da lei. Porque doutores da lei fazem besteira, ou não? Hein? Os professores de direito aí estão de orelha em pé, não sabem o que vai ensinar na escola mais, diante de tantas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, não só no Brasil, onde o direito é pervertido a todo momento. Daqui a pouco os nossos advogados aí não vão saber como é que vai fazer a apelação ao juiz. Porque se faz da forma lá que aprenderam na faculdade, daqui a pouco muda de novo. Mas o nosso Deus não muda. E o nosso Deus se revela para quem Ele quer, da maneira como Ele quer. E Ele tem a sua forma de agir. E não é por método da investigação. Quero aqui abrir um parênteses, irmão. Eu não estou dizendo que você não deve fazer uma pós-graduação, um doutorado em divindade. Se quiser fazer, pode fazer. Vai lá, estuda, né, se dedica, busque conhecer cada vez mais a respeito de Deus, mas se Deus quiser se revelar, Ele vai se revelar da forma como Ele quiser. Pode ser o melhor doutor em divindade e não temer a Deus. Ou se afastar do propósito de Deus. Ok? Podemos caminhar? Sim? Agora a gente vai contar uma historinha, para aqueles que gostam de historinha. O homem selvagem encontrou um relógio. Vamos pensar aqui que uma pessoa chamada Miqueias, vou pegar meu irmão de cobaia, que aí fica tudo em casa, né? O Miqueias vivia lá no interiorzão, num lugar inóspito. Ele nunca teve acesso à internet, ele nunca assistiu uma televisão, ele nunca viu jornal, ele só conhecia os pais dele e os irmãos dele e só conversava ali. Ele nunca teve contato com pessoas de outros povoados, de outras comunidades, era um lugar de difícil acesso, não tinha informação nenhuma. Aí o Miqueias andando lá, brincando com as brincadeiras dele no quintal e tal, mexendo aqui, mexendo ali, ele encontrou um relógio. E Miqueias encontra um relógio, começa a olhar o relógio, mexer no relógio. E o Miqueias, então, ele começa a fazer uma análise e ele, então, faz a seguinte descrição. Eu conheço esse relojoeiro. É o meu não, né? Tem o celular de alguém aí tocando. Então, o Miqueias vai fazer uma descrição. Eu conheço o relojoeiro. Eu te pergunto, o Miqueias, por pegar o relógio, mexer no relógio, entender mais ou menos como funciona, que tem uma engrenagemzinha para lá, outra para cá, os ponteiros, etc. O Miqueias pode fazer uma descrição completa de quem é o relojoeiro? Sim ou não? Por quê? Hein?
Olha, mas ele não pegou o relógio que foi feito pelo relojoeiro? Mas vendo o funcionamento do relógio, ele não pode dizer, por exemplo, esse relojoeiro é muito inteligente, ele pode dizer isso? Não? Pode ou não? Pode. Pode, irmão. Ele pode dizer que o relojoeiro é inteligente. Ele pode dizer que esse relojoeiro estudou? Sim ou não? Pode, de alguma forma ele estudou, mesmo que seja numa escola, mas ele fez alguns testes para chegar àquele. O Miqueias pode dizer que o relojoeiro é bonito? Por quê? Não conheceu pessoalmente. Ele pode dizer que o Miqueias é carinhoso? Oh, não, o Miqueias pode dizer que o relojoeiro é carinhoso? Irmãos, guardadas as devidas proporções, é nós em relação a Deus. Nós podemos dizer algumas coisas a respeito de Deus, mas nós não vamos conhecer plenamente a Deus. Mas vamos imaginar que o relojoeiro foi lá onde o Miqueias morava e passa muitos dias ali com o Miqueias. Certamente o Miqueias vai poder dizer mais algumas coisas a respeito do relojoeiro. Realmente ele não é tão bonito assim não. Ele parece ser um cara gente boa, eu acho que ele é carinhoso. Mas ele não vai poder dizer, por exemplo, que o relojoeiro é totalmente justo, porque ele conviveu só alguns dias com o relojoeiro. Ele vai entender algumas coisas a mais a respeito do relojoeiro, o quanto que ele estudou, o quanto foi os testes, como que aconteceu, para se chegar àquela obra criada do relógio. O nosso Deus, irmãos, nós nunca vamos chegar a pleno conhecimento. E aí nós precisamos pensar o seguinte: ao analisar o relógio, pode afirmar que como é o relojoeiro? Hein? Não. Segundo, pode dizer a respeito do relojoeiro, eu conheço? Não. Totalmente não. Assim, fazer perguntas como essa parece até um pouco fútil, mas estará o eterno e infinito Deus tanto mais ao alcance da raça humana? Não. O Deus das Escrituras só pode ser conhecido por aqueles a quem Ele próprio se dá a conhecer. Por isso, Deus então vai se manifestar a mim e a você, da forma como Ele quer, para quem Ele quer, para uns mais e outros menos. A forma como Deus decidiu e determinou que acontecesse foi assim. Alguma pergunta até aqui, alguma colocação? Porque aí a gente vai partir para a conclusão, para as considerações finais. Irmão Nildo. Aham. Aham. Vai estudar ainda, né? O seu Nildo está ali falando que na lição 11 da classe dos adultos vai estudar a respeito daquela pergunta, né? Que Deus faz para Jó, onde você estava, né? Jó, quando eu criei todas as coisas, e ali vai, né? Explanando. Hein? Isso. Alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida?
Olha ali. Uhum. Bagunça tudo, né? Quando a gente olha, o homem é limitado e naturalmente morto. É isso que a gente está falando, né? O presbítero Miqueias falou, a irmã Camila. Então, primeiro, o homem é limitado e naturalmente morto. O homem natural não vai conhecer as coisas de Deus. Por quê? As coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Se não for o Espírito Santo revelar ao coração, se não for o Espírito Santo converter o coração, se não for o Espírito Santo dar iluminação, nós não vamos conhecer nem um pouquinho de Deus. Quando a gente fala de conhecer, irmãos, é não só saber, mas é viver também. Porque conhecer, muita gente conhece. Hoje pela manhã também a gente estava conversando aqui sobre isso, né, que algumas pessoas de algumas religiões estudam até mais do que a presbiteriana. Um pastor na presbiteriana aí é 4, 5, 6 anos de estudos. Mas tem religião aí que é 10 anos. 10 anos de seminário para chegar, né, a ser ordenado. Mas isso não significa que tem todo o conhecimento de Deus. Porque se o homem continuar naturalmente, ele não vai chegar a esse conhecimento de Deus. Segundo aí, conhecimento da glória de Deus. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, 6. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Alguém lê para nós? Então, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação desse conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, através de Cristo é que Deus revela a sua glória. E aí nós passamos a ter um pequenininho conhecimento, né, da glória de Deus. Segundo, o crescimento nesse conhecimento. 2 Pedro 3... capítulo 3, versículo 18. Qual, então, é o nosso papel nisso tudo? Crescer no conhecimento, para que assim nós cada vez mais possamos glorificar ao nosso Deus. Crescer na graça, no conhecimento, e a glória é dada ao nosso Deus. Eu e você somos chamados para viver para a glória de Deus. Nós somos chamados para viver para a glória de Deus. Eu quero concluir nosso tempo aqui com o Salmo 96. Achei até que a Camila ia ler o Salmo 96. Quando ela falou 90, aí ela falou 98. 96. Vou pedir os meninos da projeção para colocar aqui o Salmo 96. Salmo 96. E aí a gente vai encerrar. Salmo 96. Vai chegar ali. Pode colocar, Salmo 96, isso. Vamos ler juntos? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação
dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E diante de todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Mantenha sua Bíblia aberta. Meu irmão, o Salmo 96, ele é uma expressão desse Deus glorioso, desse Deus majestoso, desse Deus incomparável. Então há um convite, os 2 primeiros versículos é um chamado para que todos nós possamos prestar adoração a esse Deus. O 3º versículo vai falar que nós devemos anunciar a todas as etnias da terra a sua glória. Fala assim: anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Glória, irmão, no Velho Testamento, a expressão é kavod. Kavod tem a ver com peso, mas não é peso de pão caseiro e comida boa e se alimentar de forma errada, não é isso não. Peso tem a ver um pouquinho, a ideia é um pouco assim, quando alguém é de destaque na sociedade, vamos supor, pegar aqui a analogia do futebol, um time contrata, né, o presbítero Endo, o Botafogo contrata um jogador muito bom mesmo e famoso. Aí os botafoguenses ficam tudo felizes e falam assim: agora nós temos uma contratação de peso. O que significa? É alguém que veio para jogar mesmo e fazer o time melhorar muito. Não que o Botafogo não precise melhorar muito, né? Eu acho, não sei. Mas é uma pequena ideia que kavod significa peso, tem a ver com peso de glória, que depois foi transliterado para a palavra doxa, no grego doxa, ou seja, glória, a glória de Deus. Esta glória de Deus, ela é espalhada por toda a terra, através da criação que Deus realizou. Por isso o Salmo fala: anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. Lá nos outros versículos, mais para o final, do versículo 11 em diante, você vai ver que a natureza vai expressar isso. Mas também, quando nós procriamos, ou seja, a ordem de Deus lá no jardim é que o homem multiplique e encha a terra. É multiplicar o quê? A glória de Deus, no sentido de adoradores
multiplicação de adoradores a esse Deus. Esse é o propósito. O propósito de Deus é glória a Ele mesmo através da sua criação. Não para aumentar, mas é para expressão da glória de Deus. Portanto, existem pessoas ao redor do mundo que não estão dando glórias a Deus, estão glorificando a si mesmos. O Salmo aqui, 96, ele é altamente doxológico, ou seja, da glória de Deus, mas ele também é um salmo extremamente missionário. Porque esse Deus só, esse Deus da solidão, ou seja, esse Deus incomparável, esse Deus insubstituível, esse Deus único, esse Deus autossuficiente que nós vimos, ele precisa ser anunciado para todas as nações. E o Salmo vai falar. Olha aí, versículo de número 4. Grande é o Senhor, digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez o céu. Glória e majestade estão diante dele. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, glória e força, tributai a glória devida ao seu nome, trazei ofertas, adorai o Senhor na sua santidade. Dizei entre as nações, versículo 10, reina o Senhor, porque ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade, reinado do Senhor, a despeito das injustiças ao redor do mundo. O nosso Deus, ele é o nosso Rei, e ele é o Rei de todas as nações. Versículos 11, 12 e 13. Vamos ler juntos essa celebração da criação. Aqui nós vemos a celebração de toda a criação a esse Deus. Vamos ler juntos? Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Meus irmãos, esse é o propósito do nosso Deus. Esse Deus só, ele desejou, ele quis ser conhecido. Não para completar algo que faltava a ele. Ele não tinha falta de nada. Mas é um extravasar da sua alegria, do seu poder, da sua glória, da sua majestade, do seu poder. Ele então criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Não existe nada nesse mundo que se compara ao nosso Deus. Por isso, é o Deus da solidão. Nesse sentido, tá? Nesse sentido. Mas ele quis criar adoradores entre todos os povos da terra, entre todas as etnias. E é meu papel e seu papel pregar esta mensagem. Falar desse Deus todo-poderoso, que mesmo em seu grande poder, ele quer um relacionamento comigo e com você e com outros. Que Deus assim possa nos capacitar a buscar, conhecer mais desse Deus e viver para Ele. Amém? Se tiver mais dúvida, a gente aguarda o pastor Everson voltar, né? E aí a gente continua tirando as dúvidas. Quarta-feira que vem, se Deus permitir, estaremos aqui de novo nessa continuidade. A gente vai falar um pouco, tá? Não tem como a gente esgotar o tema, mas nós vamos falar um pouquinho sobre os decretos de Deus, dentro da nossa sequência ali, né, que a gente está usando como base a sequência de A.W. Pink. Vamos orar então?